nós vamos aprender, então, nessa aula de hoje, uma nova técnica de calcular força sobre superfícies submersas. É uma técnica que, dependendo do caso que a gente for trabalhar, ela vai até levar a um cálculo mais rápido do que a técnica anterior, certo? Vamos só lembrar que, na técnica anterior, nós partimos do cálculo de um elemento de força DF que atua sobre um elemento de área dA. Então, essa força ela é causada pela pressão, né, sendo o produto entre a pressão e o valor dessa área. Então, essa é a força causada pela pressão estática, no caso da água, ou de um líquido, ou de um fluido qualquer, né, sobre uma determinada área dA. Valendo a distribuição hidrostática de pressão, a gente sabe que a pressão ela vale ρg vezes H, onde H é a altura da camada de líquido ou a profundidade que está determinada a área dA. E, partindo desse conhecimento, o que nós fizemos foi integrar os elementos de força DF. Então, nós integramos os elementos de força DF e, a partir dessa integração, nós calculamos a força resultante que atua sobre uma área A total, certo? No caso, essa área A aqui, ó, que nós destacamos em verde e que nós estamos circulando aqui. Vamos lembrar que o que fizemos foi, nessa área total, essa aqui que seria a área total de interesse, nós isolamos os elementos infinitesimais de área nessa faixa, né, com essa geometria. Esse seria o elemento infinitesimal de área, e em cima desse elemento infinitesimal de área dA, nós calculamos a força resultante. O que nós vamos fazer na aula de hoje é calcular essa força resultante com uma outra fórmula que vai ficar um pouquinho diferente dessa que a gente vem adotando, mas que vai levar o mesmo resultado, porque o princípio físico vai ser rigorosamente o mesmo. Então, os resultados vão ser exatamente os mesmos, apenas o caminho de cálculo é que vai diferir um pouco, certo? Então, tudo parte do desenho do prisma de pressão sobre a determinada área. E nós vimos em aulas passadas que esse prisma de pressão é simplesmente o gráfico ou o diagrama que dá a distribuição de pressão sobre uma determinada área A, certo? Então, vamos imaginar nessa vista lateral que a gente tem essa área verde, que é justamente essa área verde que nós temos aqui, e queremos calcular a pressão, ou desenhar o prisma de pressão sobre essa área. Vamos pegar o ponto mais elevado, o ponto mais alto dessa área, que seria esse ponto aqui, condizente com esse ponto, e sabemos que por esse ponto estar a uma profundidade menor, ele está submetido a uma pressão menor. Mas, como ele está submerso, ele tem uma certa pressão, certo? Então, atua sobre esse ponto uma determinada pressão. O ponto onde atua a pressão máxima vai ser o ponto mais baixo. Então, olhando nessa figura, seria esse ponto aqui, que é o ponto mais baixo da área. Na vista lateral, seria esse ponto. E nós temos aqui um valor de pressão maior, haja vista que o ponto está situado a uma maior profundidade, certo? Sabemos que entre um ponto e outro vai haver a distribuição hidrostática de pressão, que será linear nos casos em que a massa específica ρ do fluido for constante. Quando a massa específica do fluido ρ é constante, nós temos uma distribuição, então, linear de pressão. Então, esse é o prisma de pressão que atua sobre a nossa área A. A partir desse momento, nós vamos fazer algo parecido, isolar um elemento de área infinitesimal dA, então vamos isolar aqui um elemento infinitesimal de área dA e calcularmos a força DF que atua sobre esse elemento de área dA, mas de uma maneira diferente do que a gente veio fazendo anteriormente, tá? Então, o elemento de área dA seria esse elemento de área aqui, ó, como nós pintamos ele aqui de amarelo, nós vamos pintar ele aqui de novo de amarelo, seria esse elemento infinitesimal de área aqui. Mas, como aqui nós temos pouco espaço, eu vou passar aqui para o bloco de anotações para que a gente possa desenvolver a nossa formulação com mais liberdade aqui no bloco de anotações, tá? Então, vamos voltar para lá, vamos passar para o bloco de anotações, onde nós temos rigorosamente aí a mesma figura. Eu apenas vou traçar nesse bloco de anotações o prisma de pressão, já vista que ele vai ser importante para a gente. Vou deixar ele aqui azul, certo? Então, temos aqui uma pressão pequena, aqui uma pressão maior atuante sobre a base e, no caso em que a massa específica é constante, uma distribuição linear de pressão de acordo com a fórmula P é igual a ρgH, ou seja, de acordo com a distribuição hidrostática de pressão. Vamos, então, isolar um elemento de área dA qualquer
na nossa área total, certo? Então, vamos isolar esse elemento infinitesimal de área dA, esse elementozinho aqui em amarelo, eu vou escrever aqui com a cor mais escura, para aparecer o elemento de área dA. Que é esse elemento alaranjadinho aqui agora, vamos mudar para alaranjado. E na nossa figura seria esse elemento, essa faixa que varre, né, um pedaço da área total. Esse seria o elemento de área dA, tá? Então, vamos lá, pessoal. Nós perguntamos, então, para vocês se sobre esse elemento de área dA atua uma certa pressão. Atua? O elemento de área dA está submetido a um valor de pressão? Está, conforme a gente pode ver, existe sobre ele um prisma de pressão. E conforme sabemos, essa pressão gera um elemento infinitesimal de força, uma força dF, que pode ser calculada justamente como sendo o valor da pressão que atua sobre a área dA vezes a própria área dA. Então, PdA. Até aqui não mudou muita coisa em relação ao que a gente já vinha fazendo, certo? E na próxima passagem também não vai mudar, porque a pressão ela é calculada de acordo com a distribuição hidrostática. Então, ρGH vezes dA. Agora, pessoal, a pergunta que eu faço é o que seria esse ρGH que aparece aqui na nossa fórmula quando a gente bate o olho no prisma de pressão? O que seria ρGH? Vocês concordam que o ρGH seria a altura do prisma de pressão nesse ponto aqui, ó, justamente sobre a área dA? Quanto vale essa altura aqui do prisma de pressão? Essa altura aqui do prisma de pressão é justamente igual a ρGH. Concordam, pessoal? Conseguem enxergar isso? Né? Então, veja que o que nós estamos fazendo é multiplicando uma altura do prisma de pressão, no caso, por uma área. E quando a gente multiplica a altura por área, a gente tem o quê? Hein? Volume? Um volume, certo? Então, é justamente isso que nós vamos ter aí. O ρGH, que é uma altura do prisma de pressão que atua sobre a área dA, quando multiplicada por dA, então a altura ρGH do prisma vezes a área dA, vai dar um elemento infinitesimal de volume. Só que um elemento infinitesimal de volume não do fluido, mas sim do prisma de pressão, certo? Então, nós podemos dizer que a força dF ela é equivalente a um elemento infinitesimal de volume do prisma de pressão. Vamos até anotar isso aqui, ó. Esse aqui é um elemento de volume, né? Um elemento infinitesimal de volume, mas de volume do prisma de pressão. Não é o volume da água, certo? É um volume do prisma de pressão. Muito bem, pessoal. Então, sabemos que a força dF ela é igual ao elemento de volume do prisma de pressão, ao dVol.P. Portanto, se o nosso objetivo agora é calcular a força resultante que atua sobre agora toda a área A, não mais sobre o elemento de área dA, o que nós temos que fazer é somar as dF. Vamos somar todas as forças infinitesimais, desde aquela que atua sobre o elemento de área mais superior, até varrermos a área ao longo de sua profundidade, calculando também o dF que atua sobre a área mais inferior. Portanto, estamos somando aqui todos os dF. Portanto, se dF é igual a dVol, nós vamos substituir no lugar do dF o dVol. Então, a força é igual à integral do elemento de volume do prisma de pressão. E eu pergunto para vocês, pessoal, qual é o resultado dessa integral aqui? Quanto vale a integral de dVol.P? Quanto vale a integral de dx? X ao quadrado sobre 2. Oh, x. É x, né? Então, a integral de dVol.P é Volp, certo? Então, é justamente esse o resultado que vai nos permitir, em algumas situações mais específicas, calcular com uma relativa rapidez a força resultante. A força resultante ela é equivalente ao volume do prisma de pressão, certo? Então, é uma nova maneira de se calcular a força que atua sobre superfícies
submersas. Vamos anotar isso aqui também, ó. A força resultante, ela equivale ao volume. Vou até frisar aqui, o volume total do prisma de pressão. Vocês entenderam essa passagem aqui? Ô, professor, eu fiquei com um pouco de dúvida ainda nessa relação do DeVol com o ρGH, não entendi direito. Sim, então vamos olhar aqui para o prisma de pressão, certo? O ρGH, se nós analisarmos o prisma de pressão, ele é justamente a altura do prisma sobre a área dA. Né? Quanto vale aqui, por exemplo, nesse menor valor de pressão, esse menor valor aqui de pressão nesse ponto? Vamos chamar esse ponto aqui, por exemplo, de ponto A, tá? Seria esse ponto mais superior aqui. Quanto que vale a pressão ali? Que atua sobre uma área dA, pega lá na parte superior. Quanto que valeria a pressão? A pressão aqui, ela vale, a pressão no ponto A, ela valeria ρg vezes a profundidade HA, certo? E isso é justamente a altura do prisma nessa posição, tá? Então, o que nós anotamos como ρGH, é o que aparece aqui em alaranjado, é a altura do prisma numa determinada posição. Então, se nós pegamos a altura e multiplicamos pela área, isso vai dar um volume, um elemento de volume, tá? Então, o ρGH aqui é a altura do prisma na posição da área dA. Então, essa altura do prisma multiplicado pela área dA vai dar um elemento de volume do prisma, que é justamente esse elemento de volume aqui, ó, que a gente vai traçar aqui em amarelo. O elemento de volume que está situado acima da área dA. Conseguiu entender agora? Consegui. É só geométrica a relação. É a relação geométrica, mas não pensando em volume de água, em volume de fluido, pensando em volume do prisma. É o volume do prisma, certo? Então, isso que nós destacamos aqui em amarelo, ó, é o que nós chamamos aqui de DeVolp. Esse volumezinho aqui em amarelo, que aparece aqui em amarelo, tá? Esse volume é o elemento de volume do prisma de pressão. Entendido? Então, se o DF é igual a DeVolp, o F é igual ao Volp, ou seja, a força ela é equivalente ao volume total do prisma de pressão, certo? Nós vamos utilizar o mesmo raciocínio também para calcular o centro de pressão, que é o ponto de aplicação dessa força. Vamos lembrar que aqui a gente teria um eixo X e aqui um eixo Y, sendo que X e Y marcam aí um plano inclinado, certo? É o que nós temos aqui no plano inclinado. E essa aqui seria a origem dos eixos, né? O eixo X ele é marcado onde a linha d'água toca a superfície que estará submersa, certo? Então, nós vamos inicialmente fazer o momento da força resultante, porque é sempre dessa maneira que a gente consegue localizar o ponto de aplicação dessas forças, certo? Então, nós vamos fazer o momento dessa força resultante inicialmente em relação ao eixo X, certo? Essa força resultante, conforme nós sabemos, ela estará aplicada aqui em um certo ponto, um ponto chamado de centro de pressão, certo? É o CP. Então, se nós fizermos o momento dessa força em relação ao eixo X, a gente consegue fazer a relação da força com essa distância, deixa eu mudar a cor aqui para que ela fique um pouco mais aparente, com essa distância aqui, ó, que ela é perpendicular ao eixo X. E essa distância aqui, ela vale quanto? Ela é justamente o Y do CP, a coordenada Y do centro de pressão, certo? Então, essa força multiplicada por essa distância, né? Então, aqui nós notamos que quem é perpendicular é a força com a distância, né? Então, aqui estaria o ângulo de 90 graus, né? Nós temos um momento em relação ao eixo X, tudo bem? Então, é partindo disso que nós vamos localizar aí o centro de pressão. Então, temos assim, ó, que o momento da força resultante em relação ao eixo X, conforme sabemos, é o próprio valor da força vezes a coordenada y do centro de pressão. Então, é igual a F vezes o y do CP. Mas, o momento da força resultante é igual à soma do momento das forças infinitesimais dFs, que vão atuar em cima de cada uma das áreas dAs, certo?
Então, podemos escrever assim, é a soma do momento das forças infinitesimais, a integral de dFy. Tudo bem? Só que agora, pessoal, no lugar de dF, nós não vamos escrever ρGHDA, nós já vamos escrever diretamente dVolp, porque nós sabemos que o elemento de força é igual ao elemento de volume do prisma de pressão, certo? Então, no lugar de dF, nós vamos escrever aqui dVolp. Então, nota que esse subscrito Volp, ou P, né, o subscrito P que aparece aqui no volume, ele indica prisma de pressão, tá? Então, o subscrito P está ali para indicar que estamos falando do prisma de pressão. É a integral de dVolp. Então, dessa maneira, nós sabemos o seguinte, a força resultante F, ela é igual ao próprio volume do prisma de pressão, certo? Então, F é igual ao volume do prisma de pressão, conforme nós vimos, multiplicado por Y do CP, e isso vai ser igual à integral de dVolp. E, dessa maneira, nós conseguimos, dVolp vezes o Y, Não vamos esquecer que tem um Y aqui multiplicando, tá? Deixa eu até apagar aqui para ficar mais organizadinho, para depois vocês podem achar que o Y está ali elevado, Ele está multiplicando, é esse Y aqui, tá? Então, esse Y aparece aqui na nossa equação. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Essa demonstração é bem tranquila quando a gente já sabe de todo o procedimento que foi adotado no método anterior, Então, quando a gente já desenvolveu toda aquela ferramenta do método anterior de desenvolver aquelas integrais, principalmente depois que nós fizemos o exercício igual ao exercício passado, onde nós trabalhamos bastante com isso, certo? A demonstração da fórmula, no caso do prisma de pressão, ela fica mais simples, utilizando o conceito do prisma de pressão. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos isolar o Y do CP a partir dessa passagem, tá? Então, nós vamos isolar o Y do CP. E, finalmente, vamos chegar à fórmula que permite o seu cálculo. Então, é igual a integral de y dVolp. Tudo isso aqui, vou colocar aqui entre parênteses, toda essa integral dividida pelo volume do prisma de pressão. Então, dessa maneira, nós conseguimos calcular a coordenada y do centro de pressão. Para fecharmos essa demonstração, nós vamos calcular a coordenada x do centro de pressão. A coordenada x seria essa distância aqui, até a origem do eixo x, E essa distância aqui nós vamos chamar de x do centro de pressão, tá? Então, veja que calcular isso é fazer agora o momento da força F em relação ao eixo y. Quando fazemos o momento da força F em relação ao eixo y, a gente consegue relacionar F e X do CP, certo? Então, vamos nessa passagem aqui fazendo o momento da força em relação ao eixo Y. Momento da força resultante F em relação a Y é igual a força F vezes o X do centro de pressão. Tem dúvida por que é isso, pessoal? Ainda ficou alguma dúvida em relação a isso aqui? Por que o momento da força F em relação ao eixo Y é igual a F vezes X do CP? Vou repetir mais uma vez, porque aqui está a força F aplicada no centro de pressão e essa distância aqui, essa distância aqui, que é igual a essa distância lá em cima, é o x do centro de pressão, tá? Então, o momento dela em relação ao eixo y é igual a F vezes o x do CP, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Completar a nossa força F, que ficou meio apagada lá, Bom, voltando aqui então para a nossa fórmula, nós vamos dizer também que o momento da força resultante é igual à soma do momento ou dos momentos das forças infinitesimais, ou seja, a soma dos dFx. E sabemos que o dF ele vale dVolp, então isso aqui é igual à integral de dVolp x. Certo? Ora, uma vez que a força é conhecida e ela é igual ao próprio volume do prisma de pressão, conforme a gente verifica aqui, a força é igual ao volume do prisma de pressão, nós vamos substituir no lugar da força o volume do prisma e ainda multiplicar pela coordenada x do centro de pressão, certo? Isso aqui então vai ser igual à integral de dVolp x. E finalmente nós conseguimos isolar a coordenada x do centro de pressão, muito parecido, ou praticamente idêntico ao procedimento anterior, certo?
Então, ó, nós vamos isolar agora a coordenada y, ou desculpe, x do centro de pressão, tá? Coordenada x do centro de pressão isolada nessa fórmula, ela é igual à integral de x d Volp, tudo isso, né, toda essa integral, dividido pelo próprio volume do prisma de pressão. Então, nós chegamos à fórmula que permite calcular o valor da coordenada x do ponto de aplicação da força resultante. Certo, pessoal? Matematicamente, ficou dúvida nessa demonstração? Ficou alguma dúvida matemática aqui na demonstração? Tranquilo, né? Agora eu vou perguntar para vocês o seguinte: qual é o significado físico dessas duas fórmulas? O que essas duas fórmulas em conjunto, essa aqui e essa aqui, estão dizendo para a gente? Eu vou até puxar uma setinha de uma para outra aqui, ó. Vou puxar uma setinha para cá, a setinha continua aqui, e vou puxar uma setinha para cá. As duas fórmulas juntas estão dizendo alguma coisa para a gente. O que elas estão dizendo? Hein? Deixa eu ajudar vocês. Se nós fizermos um cálculo assim, por exemplo, ó, x é igual à integral de x dA, vou chamar isso aqui de x1, tá? Sobre A. Quem é x1? É uma coordenada de quem, pessoal? Hein? É uma coordenada do CG da área A, uma coordenada do centroide da área A, certo? Porque nós estamos pegando x dA, integrando e dividindo pela área total. Dividindo a integral pela área total, certo? Então, nós temos aqui uma coordenada do centroide da área A, é o centroide da área A. Agora, se eu disser para vocês assim, que x1 é igual a integral de x dV, tudo isso dividido pelo volume, quem é x1? Ela é a coordenada x do centro de gravidade desse volume, ou do centroide desse volume, certo, pessoal? E não é isso que nós temos aqui? Um x vezes um elemento de volume, mas dentro de uma integral, tudo isso dividido pelo volume total. É justamente isso que nós temos no alaranjado aqui, ó. E a mesma coisa, voltando para a coordenada y, que nós temos aqui. É a coordenada vezes o elemento de volume, tudo dentro da integral, tudo está sendo somado, dividido pelo volume total, certo? Então, essas duas equações vão nos dar a seguinte informação. A força resultante F, ela está aplicada onde? Ela atua no CG, no centroide, certo? Mas no centroide de quem, pessoal? Do prisma de pressão, certo? Então, o ponto de aplicação da força F é o centroide, o CG do prisma de pressão. É essa o significado físico, certo? Dessa nossa equação. Então, a força resultante atua no CG do prisma de pressão. Não do pressão, mas de pressão. Tudo bem, pessoal? Ficou dúvida aqui? Bom, é essa a demonstração da fórmula para se calcular, então, a força resultante e o seu ponto de aplicação a partir do conceito de prisma de pressão, certo? Para que a gente treine essa nova maneira de resolver esse problema, nós vamos novamente aplicar esse problema ao cálculo de uma barragem. Ficou dúvida aqui? Posso seguir, né? Beleza.